Lucas, capítulo 12. Tudo que Deus tem para dizer para nós está aqui na Bíblia. Por isso, eu não comecei a pregar ainda, mas por isso, tudo que você ouvir de fora tem que passar pela peneira, que é a palavra de Deus. Vocês viram que deu 3 dias de escuridão, que foi dia 8, 9 e 10 de maio, né? Vocês viram, né? Viram o dia de escuridão? Não viram, né? Por quê? Porque não olha, a peneira, tem que passar na peneira, tá? Então o que eu vou falar para vocês aqui, passa na peneira também. Porque eu li a Bíblia, tirei algumas coisas da Bíblia, eu quero compartilhar com vocês essa noite. Tá? Amém? Lucas capítulo 12, verso 22 diz assim, tá? Achou? Verso 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. Todos acharam? Amém. Fechou com o que eu estou lendo aqui? Portanto eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer coisa tão pequena, que é acrescentar uma hora na vida, uma hora, não vai fazer nada. Por que se preocupar com o restante? Verso 27. Observe como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo a vocês, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Então preste atenção no que vos quero falar nesta noite. Como introdução, eu quero trazer para vocês algumas notícias. Eu quero dar algumas notícias para você nessa noite. Esse texto que nós acabamos de ler aqui faz parte. Se você olhar no capítulo 12, no verso 1, diz assim: advertências e motivações. Tem Bíblia que tem título. Pode ser que a cor não diz, mas tem. O que é uma advertência? Não faz. Motivações. Faz isso. Tá? Motivar é dizer, vamos lá, vamos cuidar, vamos. Né? Advertência é, fica esperto. Tá? Amém? Então eu quero dar algumas notícias. Hoje eu vou dar algumas notícias que o pastor Sérgio de vez em quando dá. Brusque, hoje, deu 26 graus de calor, 13 à noite. Está friozinho à noite, não está friozinho? Eu até pensei, eu disse, parece que eu fiquei doente, eu disse, está tão frio. Mas será que tem fresquinho, né? Está um pouquinho fresco. Então está 13 graus. Então isso é uma notícia que eu dar para você, tá? A notícia, Brusque. É isso, pastor Sérgio? Brusque hoje, 26 graus de calor, né? Durante o dia foi 13 graus agora à noite. Agora à noite vai ficar friozinho. Brusque tem 6 casos confirmados nas últimas 24 horas. Confirmado do quê? De Big. Brusque tem 6 casos confirmados nas últimas 24 horas. Eu li isso aqui, eu olhei lá no Google, tá?
Eu não sei, o pastor Sérgio quer dar notícia, não sei se isso fecha, mas ele tem lá, tá? Agora uma notícia assim do mundo artístico. Notícias do mundo artístico. O ator morreu aos 16 anos, depois de 3 anos de vício, revela sua mãe. Observação: overdose. Isso é uma notícia do mundo artístico brasileiro, certo? Isso aqui, quem falou isso aqui foi a mãe dele, tá? Isso está nas notícias do nosso dia hoje. Estou falando de notícias do dia de hoje, tá? Mais uma notícia. A segunda parcela do 13º salário tem data para começar. Ei, eu estou aposentado. Não é para você, não é para todo mundo, né? Quem é aposentado aqui? Eu, Adilson. Vamos ver, quem mais aí? Ó, levanta a mão aí. Os aposentados aí, ó, tem data. Tá? Eu já estou pregando, preste atenção, tá? Amém? Então, são notícias. Eu sei que tem gente que não gosta de notícia, de nem ler. Tem gente, eu sei que alguém disse para mim, olha, eu nem vejo mais, e eu fiz um esforço para ficar sem pegar o meu celular na mão ontem e hoje. Eu quase consegui. Mas me deu um monte, porque eu sou meio viciado, né? Levanta de manhã, já vai lá pegar o celular, para saber a notícia. Eu disse, não está certo isso aí. E aí eu peguei, deixei ele de lado. E quase consegui, vi só algumas notícias. Essas eu vi mesmo, tá? Essas eu dou para vocês aqui, tá? Notícias. Então eu quero falar nessa noite, tá? Eu tenho essa notícia para você prestar atenção. Veja como é que está o nosso mundo, né? Como tem coisas, tem a questão da doença confirmada, tem a questão desse ator, o menino de 16 anos, tá? Aqui eu já aprendi aquilo que nós falamos lá, tá? Que eu tenho o nome do bendito aqui. Coitado, ele nem é tão bendito, né? Porque ele morreu de 16 anos de idade, de overdose, deve ser muito triste. Mas a mãe dele disse, 3 anos de vício levou ele numa overdose e ele morreu. Então, para você ver o preço que se paga, né? Por causa das drogas, né? Então, e também esse negócio do salário aqui, eu também li também, tá? Então, o tema que eu quero pregar nessa noite é 3 atitudes de como viver esse tempo, tá? Como viver esse tempo? Porque nós estamos vivendo um tempo diferente, tá? O tempo que nós estamos vivendo é diferente. Eu vi uma reportagem, perguntaram para uma mulher assim, para uma cientista, a pergunta foi feita para ela assim, ela disse, quando é que nós vamos voltar como era 2019? Sabe o que ela disse? Nunca mais. Porque nós estamos em 2020, nós estamos vivendo um outro tempo, o tempo as coisas mudaram muito, a internet, né? Veio muita coisa, tem muita coisa nova, muita coisa. Se nós soubermos desfrutar, se nós vivermos de acordo com o que eu vou pregar nessa noite, tá? Se você aplicar na sua vida essas 3 atitudes, como viver esse tempo, vai ser benção o que vem pela frente. Mas precisa saber viver, tá? Então, como nós perguntamos, tem alguém que é novo? Não tinha ninguém novo. Então, todos já vieram aqui na igreja. Provavelmente todos conhecem Jesus. Pode ser que você não creia em Jesus como eu creio, mas de alguma maneira você crê em Jesus. Tá? Então é o seguinte, se nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, a nossa vida, mesmo no meio de tudo que nós estamos vendo e do que vai acontecer, tudo, nós vamos viver bem. Tá? E vocês viram o texto que eu li aqui. Esse texto aqui, Jesus, se você pegar ali na sua Bíblia, olhar no capítulo 12, verso 1, diz assim, ó, nesse meio tempo, capítulo 12, verso 1, nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, e o que ele disse? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Tá? O que eu vou falar aqui é algo que Jesus falou para os discípulos aqui. Veja aqui, eu estava escutando uma pregação
e o rapaz estava falando, a Bíblia diz assim, ó, que nós como crente hoje, nós já sabemos disso, é muito falado, que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra coisas espirituais. Por isso não adianta brigar com a tua vizinha, não adianta chutar o cachorro. O problema não está no cachorro, o problema na realidade, ele reflete aqui, mas ele está acima. A Bíblia diz que não é a nossa luta, não é contra carne e sangue, mas é contra o mundo espiritual, que age nas regiões celestes. Foi o que Jesus disse aqui. Jesus começou a ensinar os discípulos, e diz aqui que tinha uma multidão tão grande, que eles se atropelavam ao ponto de se machucarem. Então não é só agora, porque tem gente que, para desmerecer o Evangelho, quando fala assim, há uma multidão que estava com Jesus, é 100 pessoas, não, diz bem claro aqui, ó, de milhares de pessoas. Vocês imaginam, sem microfone, sem lugar para sentar assim, milhares de pessoas estavam reunidas, tentando ouvir Jesus. Tá? Então nós estamos aqui em 30, 40. Onde ele vai pegar fogo? Alguma coisa aqui? É? Pelo cheiro. Pelo cheiro, tá? Eu vou falar de Jesus, o diabo não gosta, tá? Amém? Não, só estou dando atenção, pode ser que alguém está queimando alguma coisa de fora, mas deixa eu lá, preste atenção aqui. 3 atitudes de como viver esse tempo agora, porque nós estamos vivendo um tempo diferente. É um tempo onde a gente se preocupa, as pessoas estão andando preocupadas. Alguns perdem o emprego. Eu estava num lugar e a pessoa disse assim, ó, eu vou já para lá porque é o seguinte, se eu demorar vai chegar uma pessoa lá que vai fazer a rescisão de 200 pessoas que perderam o emprego. Lá no sindicato né, eu escutei isso aí, que o presidente do sindicato é meu cunhado, sindicato desse lado, tá? Pode ser que é na rua que estão queimando alguma coisa, tá? Não, já descobri, é na rua, tá? Então é o seguinte, eu li algumas notícias para você, notícias de hoje. Como eu disse, tem gente que não gosta nem de ler e nem de ouvir notícia. Mas é bom ouvir o seu Sérgio Ferreira. Que às vezes ele traz lá a notícia, você ouve lá, tá? O que tem que fazer com as notícias? Tem que pegar elas e dar uma peneirada nela, no sentido, não é que ele traz notícias falsas, não. Ele me diz, quando vem uma notícia para ele, eles vão analisar, eles analisam, eles investigam, mas mesmo assim podem passar uma notícia que não é bem assim. Mas tem que fazer o que? A notícia. Nós não podemos ser que nem o avestruz. Você sabe o que é avestruz? É o pássaro que corre mais ligeiro que tem. Ele não voa, ele corre. E o coice dele mata uma pessoa. Só que quando ele está enfrentando o problema, ele faz uma coisa esquisita. Ele enfia a cabeça no buraco e fica o corpo todo de fora. Nós não podemos ser assim. Você deve pegar as notícias, ouvir, ou olhar, ou ler, e prestar atenção. Tá? Como é que é? Que notícia é essa? Tem alguma coisa a ver comigo? Tem... Porque as notícias servem para isso. Aqui Jesus estava dizendo para o discípulo aqui. Ele disse, ó, vocês tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Onde é que Jesus ouviu isso? Ele deve ter escutado alguma coisa. O que era o fermento dos fariseus? Fermento é aquilo que se bota no pão. Tá? Era a vida que os fariseus viviam. Eles diziam uma coisa e viviam outra. Tá? É isso que Jesus estava falando. E Jesus, ele viu essas notícias, ou ouviu falar, talvez como nós ouvimos falar aqui de nós mesmos. Nós mesmos ouvimos. Mesmo quando alguém fala para mim, pastor, o crente lá, mas não sei que ele é crente, ele está fazendo cada uma aí, é um fermento. Tá? As pessoas falam, tá, minha irmã? Tá, meu irmão? Então anda, cuidado como tu anda. Porque o nosso andar revela o nosso tipo de fermento que nós estamos usando. Né? Então, só que notícias são assim, todo dia tem notícia nova.
Eu até coloquei aqui, a primeira atitude que nós devemos ter: notícias são coisas diárias. Pode ter coisas diárias, notícias que tem diariamente. Essas de hoje já não servem mais para amanhã. Isso aqui já passou, né? Amanhã vai ter outras notícias. Então a gente tem que saber, para viver esse tempo, a gente precisa aprender isso, que notícias vai ter diariamente. Morre gente todo dia, tá? Assim como nasce criança todo dia, nasce mais criança do que morrem pessoas. Você já viu isso? Os nascimentos são maiores do que os falecimentos. Então, notícia. Então, precisa olhar a notícia, prestar atenção, não ser como o avestruz, não botar a cabeça dentro do buraco e achar que, não, isso está acontecendo. Não, tem notícias, tem coisas acontecendo, e a gente precisa, para viver esse tempo, para vencer esse tempo, precisa aprender, olhar para essas notícias e tomar algumas decisões, saber que elas são diárias. Outra coisa que eu quero chamar a tua atenção, que Jesus disse para eles aqui, Jesus disse para os discípulos, depois de ele falar sobre advertências, falando sobre isso aqui, ele chegou lá no verso 22, ele diz assim, dirigindo-se aos seus discípulos, acrescentou: portanto vos digo a vocês, não se preocupe com a própria vida, quanto ao comer, e com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Tá? Jesus disse para os discípulos: não se preocupe com isso. Aí eu estava pensando, né? Mas Jesus, será que Deus não sabe o que a gente come? Que a gente precisa vestir? Se nós gostamos de se vestir bem? Então Jesus chamou a atenção deles e disse: olha, não se preocupe. O que Jesus quer dizer não se preocupar? Não se preocupar não é achar que tu não precisa de roupa, tu não precisa de comida, não. Isso não deve ser a tua preocupação. Porque tudo aquilo que nos preocupa traz cansaço, traz luta, preocupação. Por exemplo, como é que diz? Se preocupar. Tem uma outra frase que diz assim, se preocupar antes de acontecer, como é que é? Me ajude? Como? Isso! Se preocupar é isso, não se preocupe. É isso que Jesus queria dizer. Não fica sofrendo, porque Deus sabe que nós precisamos de roupa. Sabia que Deus foi o primeiro alfaiate? Você sabia? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles estavam nus. Deus fez a primeira roupa, tá? Por isso que Deus é Deus. Deus é sempre o primeiro em tudo, tá? Foi o primeiro a construir uma roupa, foi Deus. Lá saiu a primeira roupa, a primeira vestimenta. Porque o homem, quando foi fazer, o Adão e Eva fizeram de folha de figueira. Isso não funciona, né? Aí Deus diz: isso não funciona, vai ter que usar um alfaiate. Deus fez a primeira roupa. Então é o seguinte: a primeira coisa que eu preciso para viver nesse tempo, eu preciso ouvir as notícias e fazer uma seleção, fazer uma peneira, ou prestar atenção: isso não está acontecendo comigo, onde está acontecendo. Segundo lugar, conhecer a realidade. Conhecer a realidade. Qual é a tua realidade hoje? Tu conhece a tua realidade? Como é que tu estás? Como é que andam as coisas? Tu conhece a realidade aqui do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso Brasil, do mundo, a realidade do mundo? Precisa conhecer a realidade, tá? Aí Jesus, usando aqui o texto, olha o que Jesus disse: para nós conhecermos a realidade, nós precisamos aprender a observar. Ele disse assim no versículo 24: observe os corvos, tá? Observar o que é? Ficar de olho. Observe os corvos, eles não semeiam,
nem colhe, nem tem armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. Olha aqui a observação que Jesus disse para os discípulos. Observe. Olha o que Deus está dizendo para nós. Observe a verdade. Observe como é que esse aqui, para nós aqui é o urubu, né? Seria, talvez não seja o urubus que está escrito aqui. Agora assim, quando a gente fala em corvos, nós estamos falando aqui dos urubu. De vez em quando tem um cachorro morto, eles estão comendo lá. E eles foram criados especialmente para isso. Eles não foram criados para nos alimentar. Eles foram criados justamente para isso, para fazer limpeza, tá? E quem come um urubu vai ter problema, porque o urubu é um animal, né, um pássaro que ele se alimenta de coisas que são estragadas, tá? Então precisa conhecer a realidade. Como é que se conhece a realidade? Observando. No versículo 25 ele diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Uma hora. Quando é que de manhã tu levanta de manhã e começa a te preocupar, hoje eu vou trabalhar bastante, eu vou fazer de tudo para aumentar uma hora e não dá. Deus disse que não tem jeito. Só Deus pode aumentar. Tá? Então não adianta nós ficar preocupados. Então como é que eu preciso viver esse tempo, pastor? Eu devo não me preocupar. É fácil isso? Não, não é fácil. Como eu disse para vocês, eu tentei ficar sem olhar o celular o dia todinho, eu não consegui. Por quê? De vez em quando eu passava na frente dele, mas aí eu saía. Porque ele está lá dentro de casa. Não tem só o meu, tem da pastora, eu já tinha visita, tinha, né? E dá uma vontade de lá ver a notícia, né? Que coisa, como é que é, né? A gente pensa que não. E imagina, isso é só um celular. Imagina como eu li a notícia daquele menino das drogas aqui. Que batalha que não foi para esse menino, ao ponto de aos 16 anos ele morrer de overdose. Que não é tão simples, a gente pensa assim, a gente fala, mas não é tão simples, tá? Então a segunda atitude é, observe a realidade. O que está acontecendo? Como é que você está? Você tem emprego? Ah, pastor, eu tenho. Então, a tua realidade é uma boa realidade. Tem gente que está perdendo. Tem gente que não tem emprego. Você tem comida, pastor, tem pouca, mas tem. Tem gente que não tem nada. É isso que Jesus está chamando a atenção aqui nesse texto. Ele está chamando a atenção para nós observar a realidade das coisas que estão acontecendo aqui. Só que eu quero dizer para ti, assim como eu disse que as notícias são diárias, a realidade é passageira. Tá? Essa realidade que está vivendo hoje, ela é passageira. O pastor Sérgio disse aqui, que ele crê que nos próximos dias a pastora também vai estar aqui. A pastora, ela pode dizer assim, entre ela e eu, ela tem muito mais risco do que eu. Tá? Porque funciona assim, o documento diz assim, que a pessoa que tem alto risco de pegar uma enfermidade, questão de imunidade, ela não deve vir, mas se ela está gripada, ela não deve vir no culto. Então se você tiver com uma gripe forte, não vem no culto, porque você pode passar essa gripe para outra pessoa. Então a pastora não vem no culto por quê? Porque ela tem a imunidade baixa. Passar o que ela passou, então ela vai ouvir, ela fica ouvindo outras pregações, depois ela vai ouvir, ela ouve a pregação embaixo, que a nossa não dá para ouvir ainda, tá? Ainda não dá, mas esperamos que essa semana já coloque a internet aqui, aí na outra semana já vai dar para ouvir, tá? Você vai poder vir aqui no culto, ou participar da pregação e depois chegar em casa, ver a pregação novamente. Porque o segredo da palavra de Deus na nossa vida não é um dia só. A Débora falou aqui, né? Fé sem obras é morta. Tá? A fé, ela dá resultado. Ela tem resultado no nosso dia a dia. Se você é uma pessoa que crê, vai aparecer resultado. Tá? A fé tem consequências.
As coisas acontecem na nossa vida a partir da fé. E aliás, que eu esqueci de dizer para você, nós estamos vivendo um tempo agora que nós precisamos muito da fé, tá? Meu irmão, muito. Se você é uma pessoa que tem pouca fé, quer aumentar a tua fé, lê mais a Bíblia, vem no culto, mas lê a Bíblia, ouve a palavra, começa a orar mais, porque nós vamos precisar muito da fé. O que é a fé, pastor? Fé é o firme fundamento, diz na Bíblia em Hebreus 11, verso 1. Só tem um fundamento que é firme, é a fé. Todos os outros fundamentos eles não são firmes, eles vacilam. Por isso que eu disse, a notícia não é um fundamento firme, porque ela muda diariamente. Diariamente muda a notícia. A realidade também muda, ela é passageira. Hoje nós estamos vivendo uma realidade. Dezembro, quando nós fizemos o nosso culto das 10 horas lá embaixo, todo mundo fez, todo mundo não, todas as pessoas que estavam lá fizeram algum propósito. Eu no ano de 2020, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar uma casa na praia, e Ninguém disse assim, no ano 2020 eu vou usar máscara. Vocês viram que a mim incomodou um monte, né? Vocês ficaram até incomodados. Tenho certeza que alguém deve ter ficado incomodado. Então, pastor, mas o que eu vou fazer, pastor? O senhor disse aqui 3 atitudes para viver nesse tempo. Agora vem o que eu quero dizer para você. Jesus, depois de dizer tudo isso aqui, Jesus, depois de falar, ele disse o seguinte. Ele disse, no verso 28, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Tá? E o 30, o 29, não busque ansiosamente o que comer ou o que beber, não se preocupe com isso. Novamente, Jesus chamando a atenção, não se preocupe. Pastor, é fácil não se preocupar? Não, não é fácil. Eu sou aposentado, eu ganho um valor da igreja para servir vocês aqui, faz parte da minha, tá? Não era para me preocupar, mas de vez em quando eu me pego, né? Preocupado. É assim, talvez você também é assim, talvez você também está. Tá, olha, o que tem? O que foi? Muito preocupada. Mas preocupada com o quê? Com o teu pai. Mas por que? Sabe que não vai perder o emprego? É sofrer por antecipação. Preocupação é isso aí, tá? Nós não podemos fazer nada. O que nós podemos fazer então, pastor? Orar, tá? Jesus vai dizer aqui o que nós podemos fazer, tá? Então ele disse, não busque ansiosamente o que comer, o que beber, não se preocupe. Por que Jesus diz isso? Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. O mundo pagão, eu li o versículo 30, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Nós não somos pagãos. O que é o mundo pagão? É aquelas pessoas que não creem ainda em Deus, eles são do mundo e são pagãos. Nós não somos do mundo e somos cristãos. Tá? Quem está no mundo sem Jesus, ele é pagão. Tá? Quem está no mundo com Jesus, ele é cristão. Então o cristão não precisa se preocupar, porque Deus veste os passarinhos. Vocês acham que não vai se preocupar contigo? Tá? Se Deus se preocupa com os pássaros, com o urubu, que é um animal imundo, segundo o povo judeu, ele não vai se preocupar contigo? Pois o mundo pagão é que corre atrás. Correr atrás, tá? Pastor, então eu não vou mais trabalhar, não vou fazer mais, não. Está dizendo bem claro aqui, que a pessoa que não crê em Deus, ela corre atrás. Ela começa a correr. Corre para cá e corre para lá, passa o dia todo correndo. E quando vai ver, de nada adiantou. Preste atenção nisso. Jesus está falando, Deus está falando. Talvez tu estás aí correndo para lá e para cá. Não é para fazer isso.
Tá, mas eu vou ficar sentado também? Também não. Não é inoperante, nem exagerado, mas fazer as coisas dentro do princípio da palavra de Deus. Faça o que, pastor? Agora vem o verso 31. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. Que coisas serão acrescentadas? Busque o reino e vai ser essas coisas. Qual é essas coisas? A roupa, a comida, tá? Tudo que nós precisamos para essa vida, Deus vai providenciar para nós. Isso vai chegar até nós. Ele diz assim, ó, essas coisas serão acrescentadas. Ela não diz assim, ó, que alguém vai acrescentar para ti, não. Elas serão acrescentadas por Deus. Como Deus vai fazer, eu não sei. Então, meu irmão, eu estou falando para ti nessa noite sobre o tema 3 atitudes de como viver esse tempo. A primeira, saber que as notícias são diárias. A segunda, conhecer a tua realidade e saber que ela é passageira. E a terceira é, no verso 31, busque, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Tá? Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. Estou encerrando, aí eu estou dentro do tempo, né? Agora, estou dentro do tempo, né? Para encerrar, o que é o reino de Deus, tá? Vamos ver o que é o reino de Deus agora. O que é o reino de Deus? Romanos 14, 17. Abre lá. O que você precisa buscar? É isso que está escrito ali, Romanos 14, 17. E com isso eu estou encerrando a pregação. Romanos 14, 17. Olha o que diz ali. Tá? Guarde bem. O que é o reino de Deus, pastor? É vir no culto todo dia? É dar esmola? O que é o reino de Deus? É ser uma pessoa que nunca fala nada, não chama nenhum palavrão? É uma pessoa que não rouba, que não mata? Não. O que é o reino de Deus? Olha o que diz aqui: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tá? Pastor, então, mas o crente pode chamar não, pastor? Não. Crente pode beber, pastor? Não. Crente pode falar mal dos outros? Não. Tá? Crente pode fazer tudo o que a Bíblia diz que pode fazer. Tá? Então aí você vai olhar na Bíblia, você vai ver que crente pode fazer. Tem tanta coisa boa que crente pode fazer. Então ela diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é justiça? Tá? O que é alegria? Jesus disse, quando Jesus estava na terra, ele disse: deixo-vos a paz. O que é paz? Não a paz do mundo. A paz do mundo é uma paz que é fruto de alguma coisa que acontece e ela é passageira. Ela não dura. A paz que Deus nos dá, ela vale para sempre. Mesmo que você está passando uma grande luta, a paz, ela ainda existe. Tá? E a justiça, o que é a justiça? Crer em Jesus. Se você crê em Jesus, você tem a justiça de Deus sobre a sua vida. É isso. Justiça é isso. Crer em Jesus. Quem crê em Jesus foi justificado, foi lavado, foi remido pelo sangue de Jesus. É um santo com defeito. Que para nós é muito difícil isso. Que nós queremos ser santos sem defeito. Mas infelizmente nós somos santos que temos defeito. Às vezes a gente erra, às vezes a gente fica bravo, tá? Eu estava lá na Caixa Econômica agora de tarde, que eu fui pegar um dinheiro, porque na Caixa Econômica se pega dinheiro, tá? Aí eu não precisava nem dizer isso, foi na Caixa Econômica para pescar, Aí eu cheguei lá, estava o meu cunhado, estava na frente do banco, né? E meu cunhado é baixinho, caneco ali, comigo, até ele estava falando contigo aquele dia. Foi lá que eu soube aquela notícia, que já foi 1.400 e não sei quanto para a rua, tá? O pastor Sérgio entrevistou ele, e eu cheguei atrás dele, li o nome da blusa dele, Bloco, não sei o que lá, né? Aí ele é pequenininho, né?
Ele olhou assim para trás, assim, eu grandão atrás dele, eu sou grande para ele, né? Ele é tamanho caneca, acho que até é menor, até é mais curto. Menor, né? E eu estava atrás dele ali. E tinha um monte de gente na caixa, aquele horário. Eu disse, mas Aníbal, por que está isso aí? Ele só está funcionando esse caixa ali onde estava. Aí tem um monte de gente, tem uma fila aqui, fila lá, e aí já tem uma mulher que ia fechar a caixa. E ela veio da Gabiúba, chegou ali, não deu. É assim, meu filho, é a realidade de hoje. A realidade de hoje da Caixa Econômica é essa. Tu vai lá, os caixas não têm dinheiro. Por quê? Porque o governo pagou, a semana toda o governo pagou aqueles R$600 até sábado de meio-dia, parece. Tá? Então, como é que eu vou viver esse tempo? Buscando o reino de Deus, tá? O reino de Deus, como eu disse, as notícias são diárias, a realidade é passageira e o reino de Deus é eterno. Então, você vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar, meu irmão, tá? Se você viver uma vida de justiça, alegria e paz, só vai ter vitória. Aleluia. Com luta. Tá? Amém? Tá? Porque a gente pega, quando a gente fala em vitória, crente assim já pensa, bom, não vou ter problema, não, meu irmão. Vai ter problema. O Juninho e o Léo estão fazendo 2 casas lá na rua São Pedro. O que eles já tiveram problema com os pedreiros lá, ó, aqui ele trabalha de pedreiro. Um pega e o outro não acaba, o outro não vem, o outro desiste, é assim, é porque tem problema. Isso é assim, ele trabalha no programa, ele sabe que é assim. Ninguém quer, ele mesmo sabe disso, que ninguém quer terminar um serviço que o outro já começou. Porque o cara fez umas barbeiragens lá e já é assim. Então, meu irmão, como viver esse tempo? Buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se a tua alegria depende de teus filhos estiverem bem, você não vai ficar alegre. Ela não pode ser isso. A nossa alegria é por causa de Jesus. Tá? A minha alegria não é por causa do meu corpo, não é por causa de Jesus. Não é porque eu não tenho luta. Como eu disse, eu disse para ela, acho que eu estou doente, eu estou com frio. E eu até, como eu tive visita para o meu netinho ali, eu pensei, será que não estava com gripe, eu não peguei gripe? Mas não, é porque era frio mesmo, agora já estou transpirando aqui, estou até suando já. Então, meu irmão, tu queres vencer nesse tempo? Busca o reino de Deus em primeiro lugar. O que é o reino de Deus? Eu já disse para você. Romanos 8, 17, 14 e 17. Não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria. Tá? Talvez você tenha pouca comida, mas te alegra mesmo com aquele pouco que tu tem. Porque tem gente que não tem nada. Só para vocês saberem, a família do Ribamar, lá do pastor Ribamar, pegou aquele problema que está aí, correndo por aí, pegou o irmão dele, a irmã dele e a mãe dele de 70 anos. Todos os 3 foram curados. Então, para você ver que isso não é para te preocupar. Não fica preocupado com isso. Porque tem pessoas que estão sendo curadas, tem pessoas que estão morrendo, mas tem pessoas que estão sendo curadas. E nós, graças a Deus, aqui em Brusque, nós temos uma cidade abençoada. Deus está guardando. Amém?